Vamos então criar os nossos controles. Bom, eu vou acessar aqui o código-fonte do Demo48. Observe que eu tenho um EMP Grid Frame Controller. Onde é que ele está? Aqui. E tem um EMP Detail Frame Controller, ok? Bom, primeiro que nós vamos fazer é o Rateio Guys Controller, que é o que vai controlar o cabeçalho. Então, vou criar aqui uma nova classe, chamá-la de Rateio Guys Controller. Vou finalizá-la. Esse cara aqui. Eu represento esse cara aqui. Não, o EMP Grid, não é o EMP Grid Frame Controller, não. Vamos ver se dá para eu comparar mesmo com esse Demo 48 aí. Deixa eu abrir novamente ele aqui. O problema é que ele tem uma grade e aí ele carrega um formulário de detalhe. E nesse formulário de detalhe ele tem um formulário e depois uma grade abaixo. Bom. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter um controller para o cabeçalho, que representa aí o formulário, tá? E um controle para o detalhe, que representa a grade. Então, eu vou ter o Rateio Guys Controller. E vou ter um outro chamado Rateio Guys Detalhe Controller. Ok. E fora isso, eu preciso também de um controller para esse lookup aqui. Mas esse você já está acostumado a fazer. Parecido com aquele que a gente fez para o cadastro de inquilinos de condomínios lá. Eu vou chamar esse de Rateio Guys Lookup Controller. Então vamos lá, novo, classe Java, Rateio Guys Lookup Controller. Ok, agora que vai começar a brincadeira aqui. No Rateio Guys Controller, essa classe aqui ela vai precisar estender ou implementar. Ela vai precisar estender a Form Controller, né, já que ela é aquela classe do cabeçalho. Eu vou precisar de um construtor e de algumas variáveis aqui em cima. Esse EMP Detail Frame Controller, ele estende do Form Controller. Eu quero aproveitar aqui o método LoadData. O Insert, Update e Delete. Observe que aqui ele já está utilizando o conceito lá do QueryUtil.getQuery. Ele faz aqui os mapeamentos, mapeamento objeto relacional. Isso facilita bastante, né? Ao invés de a gente utilizar aquele código que a gente estava utilizando nos cadastros anteriores, nós vamos trabalhar dessa forma aqui agora, tá? Então vamos pegar aqui esse método LoadData. Dá um Ctrl C. Colá-lo aqui.
Java XML WS Response. Tem nada disso aqui não, né? Esse response que a gente quer não é esse não. É o response do OpenSwing, tá? Bom, aqui ele está pegando lá o grid frame. O objetivo aqui dessa linha é o seguinte. Você lembra que tem uma grade lá que chama um formulário de detalhe, e aí tem um formulário de detalhe com uma grade embaixo, né? Se o usuário fosse lá na grade anterior e clicasse em alguma linha, então automaticamente o formulário de detalhe ele teria que ser atualizado. Vamos ver isso na prática para você compreender o que está acontecendo ali. Demo 48. Aqui, vou abrir o primeiro. Veja que eu estou no E000. Ó, alterou para o E001, E002. Quem está fazendo essa mudança aqui é esse aqui. Esse pequeno if aqui, ok? Então a gente não vai precisar disso não. Bom, eu vou ter aí uma MySQL, né? Aqui o response que eu quero é esse segundo aqui. Esse SQL eu já tenho ele preparado, eu vou apenas colar aqui e explicar para você. Já tenho também esses mapeamentos aí. O SQL ele vai fazer o seguinte. Ele vai pegar o código do gás lá da tabela gás cabeçalho, o código do condomínio, o mês, o valor da compra, o fator de conversão, o total de consumos. Aí vai pegar o nome do condomínio lá da tabela condomínio, das tabelas gás cabeçalho e condomínio, onde o código do condomínio na tabela gás cabeçalho é igual ao código do condomínio na tabela condomínio, faz o join entre as tabelas. E o gás cabeçalho, o código do gás cabeçalho é um parâmetro que vai ser passado. E o mês-ano também é um parâmetro que vai ser passado. Aqui embaixo eu faço o objeto relacional, códigás, que é esse atributo que aparece aqui, olha, em gás CVO. Eu vou agora mapear cada atributo desse a seu campo específico na tabela, tá? Então, códigás é códigás cabe, código condomínio é condomínio código conde. Você pode observar esses campos aqui. Aqui, olha. Então, eu estou mapeando os campos da tabela com os atributos lá do meu VO. Deixa eu fechar esse aqui. Deixa eu falar logo de uma observação importantíssima. Para eu utilizar o query.getQuery, é obrigatório você, no seu projeto, adicionar a biblioteca. Ela nem está aqui ainda. Já daria aí um probleminha. Você tem que colocar o servlet lá do Tomcat, tá? Deixa eu adicionar aqui. Adicionar jar pasta. Meu computador. C2 pontos. Tomcat lib. Essa servlet API é obrigatório ela está para você utilizar o query boot aqui, .getQuery. javault.hashmap, é isso mesmo. Vai pedir o javault.map, perfeito. GetQuery é o server, veja que é um método lá do lado do servidor, mas a gente pode usar do lado de cá sem problema nenhum. Tem duas strings SQL, né? Faltando eu colocar aqui algumas variáveis. Opa. Aí.
Para cá eu trago o rateio gás. Vou criar também uma conexão. Vamos importando. SQL Connection. MD Frame. Aí eu vou ter que criar um construtor no rateio gás passando um rateio gás controller, né? Porque você deve lembrar que lá no meu rateio gás eu estou recebendo um banco controller, não é isso? Isso mesmo. Agora vai ser um rateio gás controller. Veja o que ele está reclamando aqui. Vamos comentar esses dois aqui por enquanto. Depois a gente volta aí. Continuando aqui. Criei o rateio gás. Criei a conexão. Defini isso no meu construtor. Já tem o método loadData? Ainda não. Bom, no método getQuery, se você observar esse método aqui, ele tem diversos construtores, tá? Vou clicar aqui, segurar o Ctrl e clicar no getQuery. Você vai ser direcionado aqui para queryut.java. Você vê que esse getQuery ele tem vários construtores. Na verdade, esse método não é que ele tenha vários construtores, tá? Você tem o mesmo método assinado de formas diferentes, tá? Com parâmetros diferentes, ok? E aqui você tem uma explicação do que é, para que serve cada parâmetro que está sendo recebido aqui. Ok. Então tá, aqui é a conexão. Fica ruim de ver assim, né? Bom, vou tentar ver por aqui mesmo. A conexão, esse SQL é o código que eu estou passando para ele. ArrayList, lista de valores vinculados aos parâmetros lá no SQL. Opa, eu tenho dois parâmetros no meu SQL, que é o código do condomínio e o ano. Para eu passar esses parâmetros aqui para o getQuery, eu tenho que carregar um novo ArrayList. Vou fazer isso aqui, ó. Criar um ArrayList chamado vars e vou adicionar dentro de vars o valor do texto que está lá no código do condomínio e o valor do texto que está em mês-ano. Vou adicionar um import para ArrayList. Tá, eu vou ter que criar o método getTexto código condomínio e o método getTexto mês-ano aqui no rateio gás. Veja só, eu estou pegando lá o texto que está aqui dentro e o texto que está aqui dentro, tá? Para que através desse texto eu possa passar esses dois parâmetros aqui, olha, que é o código do condomínio e o mês-ano. Através disso é que eu vou fazer uma consulta aqui no meu banco de dados. Eu preciso saber qual é o código do condomínio e o mês-ano para daí carregar o cabeçalho e, consequentemente, através do código do cabeçalho, carregar os seus detalhes. Ok, para eu criar esse método get, posso criar aqui, como ele está sugerindo, mas eu vou criar logo aqui dentro. Clicar aqui com o botão direito, refatorar, encapsular campos. Então eu preciso aqui texto, é o texto do código do condomínio, vou criar um getter e o texto do mês-ano, outro get. Refatorar, já criou para mim. Quando eu voltar aqui, o erro desapareceu. Ok, então aqui eu não crio um novo ArrayList, né? Eu adiciono o ArrayList vars, que eu já criei aqui em cima. A classe é a gás CVO.
que é o value object, vai ser dinamicamente criado para cada linha. Nesse caso aqui é um formulário, então vai ser apenas um VO, tá? O que é esse Y e esse N aí? Então, vou chamar um getQuery aqui para a gente entender. Só voltando um pouquinho aqui. Depois que eu informo o VO, eu tenho então duas opções, Y e N, né? As opções são essas: Boolean True Value, Boolean False Value. Para que elas servem? Então, é o valor que vai ser interpretado como verdadeiro, o valor que vai ser interpretado como falso. Então, tudo que for verdadeiro vai ser interpretado aqui no nosso código como Y, tudo que for falso vai ser interpretado como N. Podia ser S e N, podia ser 1 e 0, tá? Mas foi definido aí, já nos exemplos, nas demonstrações como Y e N, vamos deixar assim mesmo. Ok, em caso de erro, ele vai retornar aqui um erro response. Deixa eu só fazer um import, vou dar um Alt Shift F, para ele dar uma arrumada aqui no meu texto, no meu código, na formatação do código. Essa chave está terminando aqui, então faltando uma chave aqui no final, né? Agora sim. Bom, então o método de carregar os dados no formulário está ok. Tá, veja como é bem mais simples, né? Você trabalhar aqui com essas vinculações e com o getQuery do que fazer aquilo que nós fizemos nos cadastros anteriores. Tá? Mas assim, fica as duas opções. Você vai trabalhar com o que você achar melhor. Tá, vamos então trazer os outros métodos para cá, né? Tá, vou ter aqui os métodos insert, o update e o delete, né? Update e o delete. Esse mod change aí eu não vou trazer. Ctrl C, Ctrl V. Primeiro passo logo aqui no insert, tirar essa parte de baixo. Ele pega e adiciona logo aqueles dias de trabalho lá naquele exemplo dele, tá? Eu não vou ter isso aqui. Vamos tirar esse código comentado aqui também. Tem uma chave a mais aqui. No update, vamos tirar esse código comentado aqui também. Esse código comentado você está percebendo que representa aquele outro método de fazer a consulta, né? Delete eu acho que vai ser por aí mesmo, tá? Ele está deletando dados de duas tabelas. Vamos ver se vai ser o nosso caso. Bom, o mapeamento. É evidente que eu vou aproveitar esse mesmo mapeamento aqui, né? Logo para os dois. Vamos nos concentrar agora aqui no insert. Bom, primeiro detalhe, não tem o nome do condomínio, né? Que o insert ele vai ter que ter exatamente o que tem lá no banco de dados. Veja o que ele está reclamando aqui. Adicionar import para value object, ok. Aqui nesse insert table, ele pede
a conexão, o VO. Eu estou passando esse new persistent object, que eu estou passando ele aqui como parâmetro. Depois, conexão, VO, o nome da tabela. Então, lá no caso dele é emp, no caso da minha é guys cabeçalho, não é isso? Isso mesmo. Dá um Ctrl C aqui. Guys cabeçalho. O que ele pede depois? O mapeamento. O map com os atributos. Atributo, campo DB. É esse map aqui. Depois o boolean true false e o false value. O true value e o false value. Então true value para true é y, para false é não, é n. E log SQL está true. Então ele vai começar a fazer o log do SQL quando isso aí for executado. Ele vai fazer o log do SQL quando isso aí for executado. Ele também vai fazer aqui, olha, aqui no select. No final das contas ele retorna esse resultado. Dá um Alt Shift F. Acho que ele vai arrumar depois que eu tirar esses erros aqui. Tá, no meu update, vou também tirar o nome do condomínio. Que eu estou criando hash set com a chave primária. Eu crio esse hash set porque a chave primária ela pode ser uma chave composta. No meu caso aqui a chave primária é apenas o código do gás. Copiar e colar. Logo depois disso eu chamo queryUt.updateTable. Conexão, chave primária, o objeto antigo, o objeto novo. Aqui a tabela vai ser gás cabeçalho. O mapeamento, valor para true, valor para false. Vai logar, sim ou não? Vai logar. Ok? Finalmente vem o método para exclusão. Vou colar o método que eu já tenho pronto aqui, para a gente não perder muito tempo. Ele está pedindo para eu converter de prepare statement para prepare statement. Não faz muito sentido isso aqui não. Ah, tá, porque ele pegou o prepared statement do MySQL. Não é isso que eu quero não. Dá um javasql.asterisco aqui. Agora sim. Ok. O que eu estou fazendo aqui? É como se fosse o método cancelar lá, tá? Ele vai primeiro deletar tudo que está no gás detalhe, onde o código do cabeçalho vai ser o código do cabeçalho aqui passado nesse persistent object. Depois ele deleta o registro que está lá no gás cabeçalho, também baseado no código passado. Ok? Então tá aí. Temos o método loadData, insert, update e o método delete. No entanto, isso ainda não resolve um pequeno problema. Quando eu iniciar aqui no meu formulário, que clicar nesse botão aqui, que é o botão consulta movimento, eu preciso saber se esse movimento já existe. Eu não posso chamar o método loadData. Ok? Por que eu não posso chamar o método loadData?
Porque o método loadData ele já está totalmente vinculado aos controles do formulário. Ele vai colocar o formulário para modo de inserção ou para modo de edição, dependendo do resultado que for voltar, tá? Quando eu clicar aqui no botão de inserir, automaticamente o formulário ele vai estar em modo de edição. Quando eu chamar o loadData, ele vai perguntar se eu quero cancelar esse modo de edição. Isso já é do próprio framework. Então eu não vou poder usar esse método loadData daqui não. Eu vou ter que criar um método a mais, que vai ser um método consulta movimento. Ele vai ser bem parecido com o loadData, tá? Aqui está ele. Consulta movimento. O SQL é exatamente o mesmo, lá do loadData. O mapeamento, mesma coisa. Crio o mesmo arraylist. Faço o mesmo getQuery. Ok? Se houver algum erro, e se o erro for do tipo record not found, então eu vou retornar true. Se não houver erro, ou se houver um erro, mas não for do tipo record not found, eu retorno false. O que é que isso significa? Se você executar e debugar isso daqui, você vai ver que quando ele seleciona os dados, aqui em res, ele vai retornar uma resposta. Pode ser que res esteja em estado de erro, ou seja, res.isError vai retornar verdadeiro. Se ele estiver em estado de erro, pode ser que a mensagem de erro seja essa, record not found. Se a mensagem de erro for essa, é porque não existe esse registro lá no banco de dados. Por exemplo, se eu iniciar aqui o meu formulário, iniciar, no condomínio eu colocar 2, no mês ano eu colocar, por exemplo, abril de 2008. O que ele vai fazer? Ele vai vir aqui no loadData, eu vou clicar nesse botão loadData aqui, né? O botão consultar o movimento. Ele vai chamar o método loadData, vai selecionar como parâmetro o código do condomínio e o mês 4 de 2008. Vai ver que não existe, então ele vai estar em erro, o res vai estar em erro. A mensagem vai ser essa, record not found, e eu vou retornar um true. Esse true vai retornar para esse botão aqui, que vai chamar esse método. E aí eu vou executar alguns outros passos, tá? Na verdade, a pergunta que eu vou fazer aqui é se é um novo movimento. Então, é um novo movimento? Se for, retorna true. E aí depois eu vou continuar a partir daí com a efetivação do cadastro, né? Ou seja, se não existe movimento, eu vou gravar isso daqui e vou carregar inquilinos novos aqui para aquele mês. Se ele me retornar false, ou seja, o movimento não é novo, eu não vou gravar, eu vou só atualizar esse formulário com os dados que já estão no banco e vou carregar os dados aqui que também já estão no banco. Ok. Então, para o rateio Guys Controller, é isso aí. Vamos então implementar os botões aqui. Já dá para implementar? Não. Vamos fazer primeiro o rateio Guys Detalhe Controller. Depois a gente se preocupa com os botões lá. Esse rateio Guys Detalhe Controller, ele vai ser vinculado a grid. Tá? Então ele não pode, como esse, estender de forma controller. Tá? O que vai acontecer com ele? Ele é parecido aqui com esse imp grid frame. Então com o work days controller aqui, ele estende grid controller e implementa grid data locator. Vou copiar isso aqui, Ctrl Shift I para ele colocar os imports ali. Vai pedir agora para eu implementar todos os métodos, no caso aí o método loadData. Como é que vai ser o método loadData?
do rateio Guys Detalhe Controller. É sempre interessante você pegar isso aqui, esse comentário aí dos parâmetros e dos retornos desse método, né? Vou colocar aqui então em cima desse load data. Eu vou precisar aqui de algumas variáveis do meu construtor. Aí está. A conexão, como sempre, eu preciso dela. Vou precisar aqui do rateio Guys. Perfeito. O load data ele vai fazer o seguinte. Eu vou ter aqui um select, onde ele vai pegar todos os detalhes, todos os campos do Guys Detalhe. Vai pegar também o nome do inquilino, lá da tabela inquilino. Vai fazer um join entre as duas tabelas, né, para ele trazer o nome correto do inquilino. E aqui o parâmetro que eu vou passar é o código do cabeçalho. Ou seja, se ele passar o código do cabeçalho como 1, no Guys Detalhe ele vai trazer esses registros onde o código do cabeçalho é 1. E assim consecutivamente, né? É aqui que vai existir aí a vinculação entre o seu mestre e detalhe. Muito bem. Vou precisar aqui de um hash map. Aqui eu faço as vinculações, o objeto relacional. Neste momento aqui, eu preciso pegar o form1, pegar o modelo dele, o VO model, e pegar o value object vinculado a ele, tá? Faça um cache para GuysCVO, porque eu sei que o value object do form é um GuysCVO, e aponto um objeto para ele. Para que isso? Para eu poder pegar o código do Guys. Tá? Eu vou precisar disso para pegar o código do Guys. Então aqui em rateio Guys, eu preciso criar o método getForm1, que ele já deixa eu fazer isso, mas veja que ele não fez legal não. Ele criou um getForm1, mas ele não está me retornando o formulário 1, tá? Por isso que é importante fazer por aqui, ó. Refatorar, encapsular campos, que a gente procura pelo form1. Aqui está ele, cria um get para ele. Pronto, getForm1. Voltemos aqui. Adicionar um import aí para QueryUtil do OpenSwing, para o GuysDVO. E aqui os parâmetros da grid. O que ele está pedindo aí? Bom, a conexão, o SQL que a gente está passando, a lista dos valores vinculados aos parâmetros. Eu já criei aqui é o código do Guys, no caso. O objeto relacional, o mapeamento, a classe, aqueles valores para true ou false. E aqui, nessa ocasião, o que ele está me pedindo? Clicar nesse get query aqui. Aqui, ó. Grid params. O que é esse grid params? Parâmetros da grid, né? Filtro, ordenação, linha que deve iniciar a leitura. Então, esses parâmetros da grid estão sendo passados aqui. Depois que você passa os parâmetros da grid, você informa se vai existir o log ou não. No nosso caso, vai existir. Dá uma clicada em Grid Params para a gente descobrir o que é cada um desses itens aqui. Observou como é que eu estou fazendo?
Você está em dúvida o que é isso daqui, o que é action, o que é start index, o que são featured columns. Então veja que ele está criando um novo objeto grid parameters. Você está colocando um parâmetro dentro desse método, mas criando aqui como parâmetro a chamada para um outro objeto, tá? E o que são esses parâmetros? Você segura o Ctrl, clica em cima de grid parameters. Você vai ser direcionado aqui para ele. Ok? E aqui ele vai explicar o que é cada um. Olha, action, ele vai explicar o que é aqui. Start pos, aqui está a explicação. A explicação de cada um dos parâmetros sempre estão aqui acima, para você não ter nenhuma dúvida. Perfeito. Vamos ver o que é que ele está me pedindo aqui agora, apenas para adicionar um import. Certo. Então veja, ao carregar os novos dados, eu primeiro executo esse SQL, depois eu vinculo, coloco aqui a minha chave, onde eu vou passar essa chave aqui, né? Na verdade são esses parâmetros aqui, olha. Poderia ter mais, como foi o caso lá do cabeçalho, que eu só tenho um, então adicionei apenas ele. Chamei o getQuery, passando os parâmetros necessários. E aqui eu criei um novo ArrayList, pegando as linhas da resposta. Como assim? Ora, quando eu executei essa consulta, digamos que eu passei aqui como o code_guys um número 1. Se eu passei o número 1, o que é que ele vai me retornar? Ele vai me retornar esses registros aqui. Olha. Retornando esses registros, eu posso passar todos esses registros para uma lista. É isso que eu estou fazendo aqui. Estou pegando o res.getRows, pegando isso como um vo list response, fazendo um cache para um ArrayList e jogando aqui nesse objeto list. Eu testo se list.size é maior que 0. Se for, é porque tem alguma coisa. Então ele retorna esse resultado. Se não, ele vai carregar um inquilino novo. É um método que eu vou já mostrar para você. Vou adicionar um import aqui para esse erro response. Tá, isso aqui é o método loadData. Eu vou colocar agora os outros métodos. Dá um Alt Shift F aqui para ele dar uma arrumada nesse código. Essa chave aqui. De onde é que é essa chave? É do método? É desse método sim. Então vamos aproximar essa chave um pouco mais para cima. Vamos colocar aqui os métodos insert, update e delete. Aqui, inserir novo registro. Ele passa aí um novo value object, faz o mapeamento e chama queryUt.insertTable. Passando os parâmetros, nome da tabela, guys, detalhe. Ok. Update. Mesma coisa. Faz o mapeamento, passa dois objetos, né? O antigo e o novo. O número de linhas. Aqui ele cria um hash set com a chave primária. A minha chave primária aqui ela é composta, é o código de gás com o código do inquilino. E o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai correr o objeto persistent objects que é uma ArrayList. Ele pode ter vindo mais do que um objeto, pode ter vindo 3 ou 4 para serem atualizados, tá? Ou diversos. Então, ele vai correr essa lista e vai fazer uma atualização, né, entre o novo e o velho. Depois ele chama o método updateTable vinculado aí ao guys detalhe. O que é que são esses parâmetros aí? Para descobrir, segura o Ctrl, clique em updateTable e aqui você vai descobrir o que é cada um dos parâmetros. O que é o old VO, o que é o new VO, por aí vai.
Método para deletar. Vamos adicionar aqui. Não precisa nem adicionar. Vamos lá em cima onde já tem SQL. Vou colocar um asterisco aqui. Mesma coisa a gente pode fazer para útil. Ok. Bom, e a deleção é isso. Deletado o gás detalhe, todo mundo, onde o código do gás bate com o código e o código do inquilino bate com o inquilino. No caso, esse método para deleção ele funcionaria se a gente tivesse aqui um botão para deletar o inquilino, né? Isso não vai existir, tá? Porque ou eu tenho um conjunto de inquilinos para aquele movimento, ou eu não tenho ninguém. Tá. Inicia o movimento, ele é existente? É. Carrega os inquilinos que já estão lá. É um movimento novo? É. Então carregue inquilinos novos para esse movimento. Então não vai existir, na verdade, esse método de deleção aqui. Ok? Mas vamos deixar ele aí. Não tem problema. Digamos que um dia mude-se, seja alterado aí a regra de negócio, né? Então já existe um método para excluir um inquilino, tá? O que eu preciso agora? Preciso do método carrega inquilino novo. Esse aqui vai ser um método um pouco mais complicado para explicar. Vamos com calma aqui. Bom, em primeiro lugar eu preciso de 2 result sets. O primeiro result set, o que ele vai fazer? Ele vai carregar esse SQL primeiro aqui. Eu vou pegar lá o GAIC. Quem é o GAIC? É o VO vinculado ao meu formulário. Tá? O GAIC é o VO que está vinculado aqui nesse formulário. Então, se eu coloquei condomínio 1, mês ano 1 de 2008, o meu VO vai ser um objeto que aponta para esse registro aqui. Olha. Condomínio 2, mês ano janeiro de 2008. Ele vai apontar para esse cara aqui. Fator de conversão, total de consumos. Ok? Então tá. Eu pego esse objeto e aponto esse gás C para ele. Eu também crio um gás D. Por enquanto eu deixo ele nulo. Meu primeiro SQL é esse aqui. Eu seleciono o código do inquilino e o nome do inquilino. E o código do condomínio. É isso? Selecione da tabela inquilino o código dele. Da tabela inquilino o nome dele. E da tabela inquilino o código do condomínio. Onde o código do condomínio é igual a quem? Ao gás C, que é ele aqui, olha. Ponto get condomínio. O que ele vai fazer? Ele vai aqui na tabela de inquilinos, aqui, e vai pegar todo mundo onde o condomínio é 2. Ou seja, todos esses inquilinos aqui, menos esses 2. Depois disso, ele executa essa query e ele faz o teste. Existe registro, esse r7.next, para saber se ele consegue passar para o próximo registro, tá? Sendo que tem uma exclamação aqui, ou seja, não existe registro. Se não existe registro, ele coloca que ele apresenta uma mensagem para o usuário. Condomínio sem inquilinos cadastrados. A gente tem que primeiro fazer esse teste aí, tá? Se não, ou seja, se existem inquilinos, o que ele faz? Ele retorna para antes do primeiro registro e ele vai fazer um laço nesses inquilinos aqui. Ele vai correr todos esses inquilinos aqui, tá? Ele cria um novo gás D e começa a setar os dados nesse gás D. O código do gás é o gásc.getCodeGás. Ou seja, o código do gás é o que já veio aqui no nosso cabeçalho. O código do inquilino é o que foi retornado aqui no primeiro R7, codeinc. A gente seta ele aqui. O nome do inquilino, que já veio nesse primeiro R7. Agora eu vou tentar pegar
a leitura atual do mês anterior e tornar a leitura anterior no mês atual, aquilo que eu já havia falado anteriormente. Como é o que é o select disso daí? Então eu pego o select de GD. Quem é GD aí? GD, a gente vai ver já por aqui. Gás detalhe GD. Então pega a leitura atual do gás detalhe, vinculado ao gás cabeçalho, que eu chamei de GC, onde o código de um é igual ao código de outro, o join que eu estou fazendo aqui, e o código do inquilino é igual ao código do inquilino que eu acabei de setar. E o mês-ano é igual ao período anterior. Então veja, se eu aqui estou passando 3 de 2008, eu tenho que pegar a leitura do 2 de 2008. Para isso eu preciso chamar um método que retorne o mês anterior. Esse método está aqui abaixo, período anterior. O que esse método vai fazer? Ele vai fazer o seguinte: se o cara passar janeiro de 2008, ele retorna dezembro de 2007. Se ele passar abril de 2008, ele retorna março de 2008. Tá? Ele simplesmente está fazendo isso. Depois você pode analisar esse método com mais calma. Ok, feito isso, ele executa. Se existirem dados, ele seta a leitura anterior. Se não, ele coloca a leitura anterior como zero. A gente pode tirar essa linha comentada. Aí ele seta o consumo do mês zerado, a leitura atual zerado e o valor do pagamento zerado. Porque isso aqui vai ser calculado dinamicamente quando a gente clicar no botão calcula rateio. Tá? Insere um novo registro. Isso aí tem que ser com o try. Se ocorrer algum erro, ele vai fazer o controle de log. Qual desses agora é o log aí? Deixa eu ver se aqui já tem. Já tem um útil aqui, mas não serviu aqui para baixo. Porque tem um outro pacote aqui, né? Login level, login logger. Ok. E o que eu faço? Recarrego os dados da grid. Só que para isso eu tenho que disponibilizar a grid aqui para ser utilizada em outra classe. Né? Então eu vou lá em refatorar, encapsular campos, procuro por grid control. E aí está, criou get grid control 1. Ok, get grid control 1 ponto reload data. Tá, por fim, vamos criar aqui o nosso Guys Lookup Controller. A gente vai estender e implementar o que aqui? Vamos ver se tem algum lookup por aqui. Bom, a gente podia ver aqui mesmo, né? Nós já temos um lookup aqui. Inquilino Lookup Controller. Ele estende Lookup Controller. Vai pedir para implementar. Primeiro para adicionar. Não pediu para implementar, não é uma interface, não é um implements, né? Muito bem, o que a gente faz aqui agora? Vamos colocar o código. Rateio Guys Lookup Controller. É isso mesmo. SQL asterisco. A gente tem um VO list response, que é o condomínio. É isso mesmo que eu quero um condomínio import, né?
Esse validate code, você já sabe para que serve quando eu colocar lá o código do condomínio 4, por exemplo. Se não existir o condomínio, ele vai retornar essa mensagem, código inválido. Tá reclamando de algumas coisas aqui. Ctrl Shift I para ele arrumar logo todos os imports aí. Clicar em salvar. Ficamos com um pequeno erro aqui ainda. Aí. Então tá. Só recapitulando. Validate code é aquilo lá que eu já falei. Quando você inserir um código lá que não for válido, ele vai retornar isso aqui. Load data é para ele retornar os dados para o formulário. No caso, ele vai retornar o código do condomínio e o nome dele. Se bem que primeiro ele vai carregar isso aqui naquela grade que aparece quando o form do grid do lookup ele aparece, tá? É um form com a grid dentro e aí esses dados vão aparecer lá. O código, o nome, o bairro, a cidade, a UF e o rateio. Aqui ele aponta para o value object, no caso é o condomínio. E aqui ele faz lá a vinculação com o pai, que é o código e o nome. Nós estamos vinculando com a chamada que vai vir aqui do rateio guys. Tá, só que aqui no rateio guys eu preciso fazer uma coisa. Eu vou chamar esse controle aqui de cabe controle, é o controle do cabeçalho. Quem é que está chamando o rateio guys? É o rateio guys controller, né? O rateio guys controller ele extende de um form controller. Quando eu chamo aqui guys igual a new rateio guys passando a conexão e this, eu passo esse cara para ele, esse rateio guys controller, que estende de um form controller. Quando eu chego em rateio guys, quem está vindo aqui é esse cabe controller aqui. Por isso mesmo, quando eu tentei setar o controle da grid, eu não consegui. Como é que eu vou setar um controller na grid se é um controller do tipo formulário? Então, ele não aceita isso daí. O que eu tenho que fazer aqui? Eu vou criar aqui um det controle, que vai ser um novo rateio guys detalhe controle. Passando esse formulário rateio guys e a conexão. Tá, tenho que criar o campo det controle. Ele criou aqui fora. Perfeito. Agora, quem é o controller da grid control? É o det controle. Que está apontando para o rateio guys detalhe controle, que esse sim estende o grid controller e implementa um grid data locator. Ok, finalmente eu crio aqui o meu lookup controller, apontando para rateio guys lookup controller. E vinculo ele ao texto do código condomínio. Bom, acredito que a maior parte já está pronta. Pelo menos acredito que já dá para a gente rodar e testar, pelo menos visualizar. Opa, tem erro em algum lugar aí, vamos ver onde é. Não.
movimento, controle do gás, aí está o formulário. Olha os botões como ficaram. Tá? A gente vai ter que controlar aqui, sabe o que? A habilitação desses botões, né? O usuário não pode chegar aqui de cara, clicar aqui em importar inquilinos, né? Isso não pode acontecer. E o formulário também ele já não pode estar em modo de edição assim de cara, né? Vou colocar aqui condomínio 2, ele já trouxe lá o Sagarana, mês 3 de 2008. Consultar, a gente ainda não criou os métodos aqui, por isso que eles não estão funcionando. Muito bem. Essa é a cara do nosso formulário. Opa, temos que mudar aqui cadastro de bancos, né? Vamos alterar logo isso. Os errinhos bobos aí pra gente corrigir. Aqui. Rateio do gás. Tá? Então, na próxima aula nós vamos finalizar vamos colocar esses botões para funcionar. Vamos ver esse cadastro, esse rateio do gás realmente funcionando, tá?